Hoje vamos explorar as novas funcionalidades na ação de dividir das automações da ActiveCampaign. As principais novidades na ação de dividir são a divisão por porcentagem, então agora você pode controlar a distribuição de contatos com precisão, como 10% dos contatos vão para o caminho A e 90% para o caminho B, por exemplo. Temos também agora a divisão múltipla, então é possível criar fluxos de trabalho com até 10 caminhos, permitindo testes AB avançados e um roteamento muito mais complexo. E além disso, temos uma interface aprimorada. Então a nova interface facilita a configuração dessas divisões, tornando o processo mais intuitivo. Vamos para a prática? Estou aqui na minha conta teste da ActiveCampaign, já entrei no menu Automações, criei uma nova automação que está por enquanto aqui em branco para a gente começar do zero. Para ficar mais visual a nossa automação, antes da gente ir para a ação de dividir, eu vou adicionar um gatilho de entrada aqui, tá? Então, vou colocar como gatilho de entrada o contato preencher um formulário, mas vamos para a ação de dividir. Aqui em Ações, em Fluxo de Trabalho, temos a ação de dividir. Percebam que a ação de dividir oferece 3 tipos de divisão: caminhos divididos, o teste AB e dividir até. Vamos começar com o caminhos divididos. Aqui, os contatos são divididos igualmente entre o número de caminhos que você escolher. Pode ser entre 2 caminhos até 10 caminhos. Ou eles podem ser divididos conforme porcentagens definidas por você para cada caminho. Aqui nenhum caminho vencedor é determinado. Vamos abrir esse tipo de divisão. Então, como eu falei, que a gente tem 2 opções: divisão uniforme ou divisão por porcentagem. Em divisão uniforme, podemos escolher de 2 até 10 caminhos. Vou pegar 10 caminhos, o máximo aqui, para mostrar para vocês como exemplo. E vou salvar. Percebam que aqui 10 caminhos se abriram. Vou até diminuir aqui o zoom para vocês verem como fica grande a automação, porque de fato tem 10 caminhos aí depois do meu gatilho de entrada. Eu poderia colocar essa divisão em qualquer lugar da automação. Se eu tiver um fluxo longo e quiser colocar em um lugar específico lá no final, eu posso colocar, tá? E aí percebam que em cada caminho eu posso adicionar uma ação. E vamos, em vez de dividir os contatos uniformemente, ir para a nossa segunda opção dentro dessa primeira ação de caminhos divididos. Então aqui temos também a opção de porcentagem. Aqui na porcentagem, os 10 caminhos foram abertos e aqui 10% dos contatos vão para cada caminho. Mas eu poderia alterar aqui. Então, um exemplo, na verdade não quero 10 caminhos, quero menos caminhos. Posso ir diminuindo, excluindo aqui o meu número de caminhos, tá? Então, vamos supor que eu queira trabalhar com 4 caminhos. Aqui ele ficou com 10%, então deu um total de 40%. Ele especifica aqui embaixo, a porcentagem total deve ser igual a 100%, então preciso ajustar as minhas proporções. Aqui eu poderia fazer como eu quisesse, poderia colocar 25%, por exemplo, em cada um dos caminhos. Então, cada caminho vai receber 25% de contatos, mas eu posso fazer uma divisão bem específica também. Então, em vez de 25% para cada caminho, eu vou deixar 25% no caminho A e no caminho B, mas aqui no caminho C, por exemplo, eu vou colocar 40% e no caminho D eu vou colocar 10%. Pronto, deu 100% o meu total, mas eu posso criar estratégias muito mais complexas pensando nessas possibilidades de porcentagens bem específicas. Essa divisão por porcentagens específicas na ActiveCampaign oferece uma série de benefícios estratégicos e operacionais para o marketing automatizado. Pode trabalhar também com aquecimento de base usando uma estratégia assim, né? Então enviar primeiro para lotes menores, por exemplo, 5%, depois 10%, 20% e ir aumentando gradualmente o volume. Experimentos com baixo risco, então testar uma nova abordagem. Enfim, aqui temos muitas opções estratégicas. Então, depois de caminhos divididos, temos aqui a nossa segunda opção, que é o teste AB. Os contatos serão divididos com base nas condições estabelecidas. Então aqui os contatos são divididos igualmente entre 2 a 10 caminhos, dependendo de quantos você quer escolher. Um caminho vencedor é determinado aqui, com base nas condições que você definir. Então o teste pode ser concluído com base em uma data específica, né, uma data de expiração, um número específico de contatos que foram divididos, ou também até que um número específico de contatos atinja as condições vencedoras.
E essas condições para o teste de divisão são criadas com um construtor de segmentos, eu vou te mostrar. Então, vamos escolher a opção teste AB. A primeira opção aqui é dividir até uma data específica. Então aqui vou escolher uma data aleatória, então até essa data os contatos serão divididos. Ele me pergunta na sequência quantos caminhos eu quero testar. Aqui, de novo, temos a opção de testar de 2 caminhos até 10 caminhos. E depois dessa data, todos os contatos irão somente para o caminho vencedor. Para selecionar o caminho vencedor, eu posso usar aqui o meu construtor de segmentos. Aqui temos uma outra opção, que é dividir até que um número específico de contatos tenha sido dividido. Então aqui é diferente da data. Nesse caso, ele me pergunta, você quer dividir até quantos contatos terem sido divididos ou terem cumprido as condições vencedoras? Por exemplo, aqui vou colocar até 100 contatos terem sido divididos. E aqui eu posso testar, inclusive, mais caminhos, né? Até 10 caminhos, por exemplo. Então aqui, depois de 100 contatos terem sido divididos nos meus caminhos, todos os outros contatos vão para o caminho vencedor. Aqui temos também a opção de, em vez de 100 contatos, nesse meu exemplo, terem sido divididos, posso escolher também 100 contatos terem cumprido as condições vencedoras. Aqui também precisamos escolher o caminho vencedor. A ActiveCampaign explica, essas condições serão usadas para decidir qual que é o caminho de sucesso no teste AB. Ao usar o teste AB até que os contatos atendam as condições de sucesso, essas serão as condições que eles deverão atender. Então, no caso de cumprir as condições vencedoras são essas que você vai setar aqui no construtor de segmentos. E por último, temos o dividir até. Aqui, os contatos vão seguir pelo caminho A até que eles atendam as condições para seguir para o caminho B. Percebam que aqui é diferente, não temos um caminho vencedor. Vou abrir para mostrar para vocês. Aqui, nós dividiremos os contatos, todos os contatos, para o caminho A, até que uma data específica chegue ou um número específico de contatos tenha sido dividido. Então, por exemplo, eu quero que todos os meus contatos vão para o caminho A até dia 11 de setembro, por exemplo. Depois dessa data, todos os contatos vão para o caminho B. Ou então também temos a opção de um número específico. Então eu quero, por exemplo, que 500 contatos percorram para o caminho A. Depois, quando der 500 contatos, todos os outros vão para o caminho B. Além disso, temos também atenderam as condições, tá? Então eu quero que todos os contatos sejam direcionados para o caminho A até que 500 contatos, por exemplo, tenham atendido as condições. E as condições preciso também setar aqui no meu construtor de segmentos. Vamos pensar em alguns casos de uso? Para o primeiro, para o caminhos divididos. Aqui a gente pode pensar em jornadas de nutrição diferenciadas com base em estilos de comunicação, por exemplo. Então, digamos que você tenha 3 abordagens de conteúdo para nutrir os seus leads, né? Uma primeira abordagem mais educacional, mais informativa, outra abordagem mais direta, né, com foco em vendas, e outra mais inspiradora, ou seja, histórias de clientes, né, casos de uso, tá? Então aqui você pode, por exemplo, dividir os contatos em 33%, 33% e 34%, né, e avaliar o engajamento por fora para entender qual abordagem gera mais clique, gera mais conversão para esse pool de contatos, para você de repente entender em qual fase da jornada estão esses leads que você está captando de um lugar específico, por exemplo. Então aqui eu poderia usar a divisão ali por porcentagem, né? Eu poderia adicionar aqui 3 caminhos, então o primeiro seria 33%, o segundo 33% e o terceiro 34%, por exemplo. No segundo tipo de divisão aqui no teste AB, eu poderia pensar em um caso de uso de testes de versões de um e-mail promocional com uma métrica vencedora automática. Então, por exemplo, digamos que eu queira testar 4 versões de um e-mail de lançamento de produto. Eu posso configurar a automação para enviar cada uma das variantes, né, para 25% ali dos contatos, né? Então aqui eu posso determinar o caminho vencedor com base em cliques em um link de compra, por exemplo, após um período específico de 3 dias e o restante dos contatos vai receber a versão vencedora automaticamente. E a nossa terceira opção, o dividir até, a gente pode pensar no caso de uso de lançamento com acesso antecipado e controle por volume. Então aqui, digamos que você esteja lançando um novo curso online e você quer permitir que apenas os 100 primeiros inscritos tenham acesso antecipado a um bônus, a um cupom de desconto, né? Você pode criar esse dividir até
Então, o caminho A envia o e-mail com esse cupom de desconto, né, com o acesso ao bônus, e o caminho B envia um e-mail dizendo que o acesso antecipado se esgotou. Então, aqui seria o dividir até, a gente pode colocar um número específico. Então, os 100 primeiros vão para o caminho A e o restante para o caminho B. Vou mostrar como é que fica, inclusive, na automação. Vou salvar aqui. Então, percebam que fica bem visual, né? Os 100 primeiros contatos vão para o caminho A. Então, no caminho A, eu colocaria aqui o e-mail com o bônus, com o cupom de desconto. E no caminho B, eu colocaria um e-mail dizendo que o acesso antecipado acabou. Eu quero saber o que vocês acharam dessas novas possibilidades com a ação de dividir nas automações da ActiveCampaign. Agora vocês têm muito mais controle e flexibilidade, né? Vocês podem criar testes AB multivariados, mais precisos, distribuir os contatos com porcentagens específicas, definir condições avançadas com o dividir até, né? Controlando exatamente como os contatos vão fluir na sua jornada. Essas melhorias são ideais para quem quer otimizar os resultados, fazer testes com mais inteligência, personalizar ao máximo a experiência de leads e clientes. Se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal da ActiveCampaign Brasil, e se ficou alguma dúvida ou se você quer compartilhar como você está usando a ação de divisão nas suas automações, deixe um comentário aqui nesse vídeo. E até o próximo!